A paz do Senhor, que o Deus eterno grandemente continue abençoando a ti, tua família, tua parentela. Gratos ao Senhor por mais esse culto ao nosso Deus, e para a honra dele nós vamos adorá-lo, louvá-lo, cultuá-lo. E nesse início de culto, já agradecendo a tua participação conosco, eu te convido a orar no nome santo de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai bondoso, bendito é o teu nome. Nós te agradecemos e muito, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Te agradecemos pelo que tu és, te agradecemos pelo muito que tens feito nas nossas vidas, nossa mais eterna gratidão, Senhor. Nós te louvamos na beleza da tua santidade. Dá a cada um que participa conosco desse culto a tua bênção, a tua paz, a saúde, o teu amor, as grandes bênçãos vindas das tuas potentes mãos. Fica conosco, perdoa, pois de graça, os nossos pecados e aumenta nossa fé em ti. É o que eu te suplico e, sobretudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do último salmo, de número 150. E na beleza desse salmo nós vamos ler e louvar ao Senhor, o nosso Deus. Salmo que fala do louvor. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Salmo 150 diz a Bíblia: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Que esse Senhor maravilhoso e eterno muito nos abençoe pela leitura da sua palavra, que nós possamos ter sempre o desejo de louvar a Deus, adorar ao Senhor, enaltecer ao Senhor. Ele nos deu fôlego de vida e diz o texto sagrado: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? Eu tenho louvado ao Senhor. Louvemos ao Senhor, cultuemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, enalteçamos o nome eterno e bendito do Senhor, o nosso Deus, e que Ele muito continue nos abençoando, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo, e que possamos nós, todos nós, eu, você e cada um de nós, irmanados e em comunhão, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e ser grato ao Senhor, sobretudo pelo que Ele é, Ele é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos amou primeiro. A Bíblia diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Cultue a Deus conosco e juntos louvemos o seu nome. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança estás nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Ele é um Deus de aliança. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vi um homem aqui neste mundo, de um amor profundo, o seu nome é Jesus. Por alguns ele foi rejeitado,
e por nossos pecados morreu numa cruz. 2000 anos passaram e hoje ninguém esqueceu o seu gesto de amor. Ao mundo ele trouxe a luz, ele é maravilhoso, seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus de Nazaré, o seu nome é Jesus, o Galileu, o seu nome é Jesus, o Conselheiro, Lírio dos Vales, Filho de Deus, o seu nome é Jesus, Príncipe da Paz, o seu nome é Jesus, Estrela da Manhã, o seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sharon. O seu nome é Jesus, ele opera milagres, o seu nome é Jesus, ele cura toda enfermidade, o seu nome é Jesus, ele resolve o seu problema, o seu nome é Jesus, ele salva o mais vil pecador, o seu nome é Jesus, ele ressuscita mortos, o seu nome é Jesus, ele expulsa demônios, ele faz maravilhas porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Os seus passos ficaram na história, sinais que marcaram sua vida aqui. O seu sangue pingou sobre a terra, sem nenhuma culpa, sofreu tanto assim. Seu poder transformou tempestades, operou milagres por onde passou. Por fim carregou nossa cruz, está vivo no céu, o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus de Nazaré, o seu nome é Jesus. O Galileu, o seu nome é Jesus. O Conselheiro, Lírio dos Vales, Filho de Deus, o seu nome é Jesus. Príncipe da Paz, o seu nome é Jesus, Estrela da Manhã, o seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sharon. O seu nome é Jesus de Nazaré, o seu nome é Jesus, o Galileu, o seu nome é Jesus, o Conselheiro, Lírio dos Vales, Filho de Deus, o seu nome é Jesus, Príncipe da Paz, o seu nome é Jesus, Estrela da Manhã, o seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sharon. Derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso, renova sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor.
minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Agora, após louvarmos ao Senhor, eu te convido aqui junto, meditemos um pouco mais na sua santa e maravilhosa palavra. Quero compartilhar contigo o texto sagrado registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim a santa palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter
com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Que esse Deus eterno e bendito muito nos abençoe uma vez mais, pela leitura da sua santa palavra. No nome de Jesus, oremos. Amado Deus e bondoso Pai, graças te rendemos pela leitura da tua palavra. E eu te peço que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações através da tua palavra e nos aproxime cada vez mais de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome dele, Jesus, oramos. Amém e amém. Glória a Deus. O texto sagrado nos mostra, começa a narrativa aqui de Mateus com uma ordem de Jesus. E a ordem de Jesus é para ser obedecida. A ordem de Jesus é para ser honrada. De fato, temos que valorizar, honrar e obedecer às ordens de Jesus. E Jesus ordenou aos seus discípulos subissem no barco e fossem, que ele iria depois. E os seus discípulos, sem questionar, obedeceram a Jesus. Subiram no barco e foram. Enquanto Jesus despedia a multidão, depois Jesus foi orar. E o barco dos discípulos estava indo mar adentro. O negrume da noite, a escuridão, o vento contrário. Quantas vezes na nossa vida o vento está contrário? E é difícil andar, caminhar ou navegar com o vento contrário. Mas o vento contrário vem, nos prova, nos mostra as dificuldades da vida, as aflições da vida, os problemas da vida. O vento contrário sempre vem. E lá estavam os seus discípulos, alta madrugada, escuridão, vento contrário no barquinho. Mas Jesus tinha dito que iria ao encontro deles. E eles não tinham motivo para duvidar que Jesus iria. Mas até aquele momento, Jesus ainda não tinha chegado. Quantas vezes na nossa vida essa palavra ainda precisa ser colocada? Estou com um problema, mas o problema ainda não foi solucionado. Estou com a enfermidade ainda não foi sarada. Estou com a luta ainda não cessou. Sempre uma ainda. Eles estavam no barco, mas Jesus ainda não tinha chegado. Quem sabe a comunhão com o Pai estava tão gostosa, poderiam pensar os discípulos. E ele se esqueceu de nós. Quantas vezes ou por vezes vem esse pensamento: o Senhor se esqueceu de nós. Deus não se esquece de nós. Não se esquece de ti, de mim, de nenhum de nós. O Senhor não se esquece de nós, como não se esqueceu dos seus discípulos, mesmo eles mar adentro, alta madrugada.
vento contrário. Jesus nos viu em dificuldade. Por quê? Porque o Senhor nunca está ausente. Por quê? Porque nada é oculto ao Senhor. Por quê? Porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades. O Deus a quem servimos é o Deus que está com os olhos abertos, o Deus que vê, que observa, o Deus que está atento. A Bíblia nos mostra exemplos disso. Agar no deserto com o seu Ismael. Deus viu, Deus agiu. Os israelitas diante do Mar Vermelho, no Êxodo, Deus viu, Deus agiu e abriu o mar. E o povo de Deus passou. Deus te vê também. Deus me vê, Deus nos vê, Deus vê, observa a cada um de nós. E Jesus viu que eles estavam em dificuldade. Mas o Senhor não só viu como foi ter com eles, só que não da maneira com a qual eles esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse no barquinho até antes, né? Muitas vezes nós condicionamos o nosso relógio e queremos que o nosso relógio prevaleça, mas o que prevalece é o relógio de Deus. É o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus. Chegou a hora de Jesus ir, só que eles também pensavam que Jesus ia num barco, tal qual eles foram. E Jesus não foi no barco, porque Jesus, Ele age quando Ele quer, na hora que Ele quer e da forma como Ele quer. Ele não é condicionado pelas minhas exigências, pelo meu relógio, pelas nossas neuroses. Não. Há tempo para todas as coisas, diz a Bíblia, e o tempo certo para a tua vida e para a minha, para a nossa vida, o tempo certo é o tempo de Deus. Aleluia. É o tempo de Deus. Bendito seja Deus. Deus não somente vê, Ele vem. Aleluia. Ele vem. Jesus não somente viu os seus discípulos em dificuldade, mas Jesus foi ao encontro deles. Repito, na hora dele, no momento dele, do jeito dele, da forma dele. Da mesma forma com a qual Jesus veio um dia ao nosso encontro. Ao meu encontro, ao teu encontro, ao nosso encontro. E restaurou a nossa vida. Ele vem. Quantas e quantas vezes Ele vem ao nosso encontro na hora da dificuldade, da dor, da angústia, do problema, da aflição, da tempestade, do vento contrário. E Ele vem tal qual veio ao encontro, ou foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus Cristo sempre vem. Após a ressurreição, 2 dos seus discípulos, arrasados, derrotados, aflitos e angustiados, saíram de Jerusalém e tomaram rumo no caminho de Emaús. E se lamentavam um ao outro, um com o outro. E Jesus chegou e caminhou com eles. Se interessou pelo problema deles, pela dificuldade deles, pelo que eles estavam passando. E eles sentiram na hora da comunhão a presença gostosa e augusta de Jesus e abriram seus olhos. Era o Senhor. Era o Senhor. Ainda depois da ressurreição,
no quarto fechado, ele aparece aos discípulos. Por quê? Paz seja convosco, porque ele sempre vem, ele sempre chega. Paz seja convosco. Quando Jairo foi buscá-lo, naquela hora amarga e difícil de aflição enorme, Jesus foi com Jairo para a casa de Jairo, para operar maravilhas na casa de Jairo, como muitas e muitas vezes ele tem operado maravilhas no teu lar, no meu lar, no nosso lar, no lar de cada um de nós, porque ele vem, porque nós não temos um Salvador indiferente, não. Pelo contrário, nós temos um Salvador atuante, que olha, que observa, que sabe cada detalhe e que vem ao nosso encontro. Não temos um Salvador frio, não temos um Salvador, um Senhor que não se preocupa conosco, não. Cada dia ele vem até nós, com o seu grande amor, com a sua íntima compaixão, com a sua misericórdia que se renova a cada dia, cumprindo o que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Houve um fato interessante ali com os discípulos. Jamais eles esperavam, como também jamais pode ser que eu e você esperasse, que o Senhor viesse não no barco, mas andando sobre as águas. Alta madrugada, escuridão, vento contrário, e lá vem Jesus, caminhando por cima das águas. Aleluia! Mas eles se assustaram, eles tiveram medo, eles se apavoraram, pensaram que era um fantasma. Quantas vezes nós nos assustamos, quantas vezes pensamos, é um fantasma, entre aspas, né? Mas não era fantasma nenhum. Não era nada assustador. Era a doce presença do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes as ondas contrárias, os ventos contrários, as encapeladas ondas do mar, as tempestades da vida querem nos levar a pique, querem nos derrubar, nos afundar. Quantas vezes a fragilidade humana se aflora e nos assustamos. Aí vem Jesus: não temais, sou eu, sou Jesus. E vem Pedro, sempre Pedro. Interessante, o apóstolo Pedro. O intempestivo Pedro, temperamental Pedro, o tosco Pedro, mas o Pedro que depois foi transformado pelo Senhor, grande apóstolo nas mãos de Deus. Se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. Criticamos Pedro muitas vezes, porque ele logo depois começou a afundar. Mas esquecemos de uma coisa: ele foi. Ele teve a ousadia, a coragem de ir diante da palavra do Senhor. Quando o Senhor fala: vem, vá, aleluia, vá. Uma coisa é ir olhando para Jesus. Outra coisa é ir olhando para o vento contrário, para os problemas, para a enfermidade, para as lutas da vida. Quando começamos a olhar para isso, afundamos. Mas quando olhamos para Jesus, continuamos firmes. E Pedro
começou a afundar. Talvez distraído, assustado com o vento contrário, com a escuridão da alta madrugada. Mas mesmo assim ele clamou: Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E quando nós clamamos, o nosso clamor está ao alcance do ouvido do Senhor. As nossas mãos estão ao alcance das mãos do Senhor quando nós clamamos. E ele clamou: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu a sua mão. Por que duvidastes, homem de pequena fé? Que o Senhor aumente cada vez mais a minha fé, a tua fé, a nossa fé, para que possamos ir confiando no Senhor, entregando nossa vida ao Senhor, crendo no Senhor, totalmente no Senhor, dependemos dEle, cremos nele, nossa confiança está no Senhor, tão somente no Senhor. A Bíblia diz, o salmista fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Fato é que quando Jesus chega, a tempestade cessa. Vem grande bonança. Quando Jesus chega, o vento cessa. Vento a favor, vento contrário, cessa. O encapelado mar se aquieta, se acalma. E tudo fica numa doce calmaria que só o Senhor tem o poder de fazer na minha vida e na tua vida, na vida de cada um de nós. Desse maravilhoso Salvador e Senhor que vê, que vem e que sobe no barco da nossa vida. E como diz o corinho, antigo corinho, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque com Ele no controle, o nosso barco vai e chega ao seu destino. Enfrentamos lutas, tempestades, ventos contrários, dificuldades, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue firme com o Senhor. Continuemos firmes com o Senhor, sabedores de que Ele vê, Ele observa, Ele vem, Ele acalma. Verdadeiramente és o Filho de Deus. É o Senhor das nossas vidas, nosso Salvador, nosso Senhor, que prometeu e cumpre, está conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Sejamos gratos a Ele e honremos o seu santo nome. Que Ele muito continue te abençoando, me abençoando, abençoando a cada um de nós. Assim seja. Te convido uma vez mais a orar no nome de Jesus, deste Jesus maravilhoso. Oremos. Bondoso Deus e Pai eterno, nós te agradecemos pela meditação da tua palavra, pelos louvores, por este culto a ti, por cada vida que está participando deste culto, da tua bênção, da tua paz, da saúde, da alegrias, da vitória, Senhor. Opera maravilhas, Senhor. Acalma o mar, cessa o vento. Dá a tua bênção, dá grande bonança, dá vitória, Senhor. Dá a doce calmaria que vem de ti a cada vida, a cada lar, a cada família, a cada parentela representada.
Também invoca a tua bênção aos necessitados, hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão em asilos, aqueles que estão em orfanatos, aqueles que estão em leitos de dores, em situação de rua, em casas de recuperação. Salva, cura, liberta, opera maravilhas, faz a obra e dá a tua bênção. Nós te suplicamos, crendo em ti, nós te agradecemos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Santo Espírito de Deus, e no nome santo e eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e redentora de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória registrado está lá em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez mais eu agradeço a tua participação conosco e convido a ti e toda a tua família a participar das atividades da Igreja Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do Senhor, o nosso Deus. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração e louvor a Deus, ministração da palavra, orações, comunhão, culto ao Senhor, domingo 7 da noite, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, momentos especiais e maravilhosos de oração, também com louvores, com a ministração da palavra, com comunhão, terça, 8 da manhã, participe conosco. Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Também estamos, sempre com a permissão do eterno Deus, no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos, exaltemos e cultuemos o único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, esse que está aí contigo neste momento, que está comigo aqui, está conosco em todos os momentos da nossa vida. A ti e toda a tua família, um forte e grande abraço e até uma próxima oportunidade, se esse Deus maravilhoso e eterno assim o permitir. Fique desfrutando da doce, inigualável e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.